Feliz sábado, igreja. É um prazer imenso estar aqui, viu? E antes de começar, eu quero dizer algumas coisinhas para vocês. Primeira coisa é que eu amo vocês, e Deus sabe disso. Um amor que aconteceu em 2016, não foi? Você estava esperando as bebês, não foi isso? E é um amor que continua no nosso coração. Segunda coisa é que eu estava com muita saudade de vocês. E a terceira, e acho que é a mais importante, é que eu orei por cada um de vocês. Desde o dia 4 de outubro, irmãos, o Guigo foi me buscar em Aracaju para vir para aqui, sabiam disso? Guigo passou lá na minha casa e me trouxe para aqui. E quando ele me fez o convite, desde o dia 4 de outubro, que às madrugadas eu tenho trazido cada um de vocês em meus joelhos. Porque eu entendo que o povo de Deus, no decorrer dos dias, tem se tornado um povo fragilizado e que está necessitado da graça e da bondade do nosso Pai Celestial. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas. A gente não vai ler agora. Eu quero que você a deixe em Lucas, no capítulo 21. Você pegou a sua Bíblia, Lucas 21? Amém? Irmãos, nós vamos falar com Deus agora. E Deus, Ele é a maior autoridade, a única autoridade do universo, verdadeira é Deus. E eu queria que você entendesse neste momento que a gente vai falar com o Rei do Universo. E Ele merece, Ele é digno do meu respeito e do seu respeito. Por isso, silencie, não apenas a sua voz, mas os barulhos que estão na sua mente. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Galeria também ora. É hora de conversar com Deus, buscar a sua presença e a bênção que estamos necessitados. Deus onisciente, onipresente e onipotente, a Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas ao Teu nome, Senhor Deus. Em Tua presença está a Tua igreja, a menina dos Teus olhos, que veio nesta manhã adorar ao Senhor e também veio para ser abençoada por Ti. E nós queremos Te suplicar, meu Deus que estás nos céus, e aqui presente, que o Teu Espírito Santo caminhe por esses bancos e visite cada pessoa, cada família que estará aqui nesta manhã, e que saiamos daqui abençoados, tendo recebido o toque especial e poderoso do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Ministra a Tua palavra nesta manhã. Nós Te pedimos essas bênçãos, com o perdão dos nossos pecados e a unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quanto falta para Jesus vir a esta terra e levar a você, a mim e as nossas famílias para estarmos com Jesus nas mansões celestiais? A gente não sabe o dia, a gente também não sabe a hora. Mas quando a gente olha para o nosso mundo e quando a gente olha para a igreja, e aqueles que estudam a Bíblia entendem que não falta muito tempo para Jesus voltar, amém? Não falta muito tempo para Jesus voltar. E eu continuo pedindo a Deus, igreja, que volte nos meus dias, que eu não quero morrer e nem envelhecer, mas eu quero vê-lo voltando com poder e grande glória. Esse é o meu sonho. E eu vou continuar perseguindo o meu sonho.
de ver Jesus voltando a esta terra com poder e grande glória para vir me buscar a mim e a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu ainda era uma adolescente, eu já fui adolescente, viu, pessoal? Eu ainda era um adolescente, irmãos, quando eu ganhei esse livro. Alguns conhecem, é que o meu está tão velhinho que eu resolvi encaderná-lo porque eu amo esse livro, é o Conflito dos Séculos. Quando eu me batizei, alguém me deu esse livro e disse bem assim, leia que você vai ter a sua vida mudada. Quando eu fui para o final do livro, ele tem 685 páginas. Não fiquei muito empolgada com a leitura. Mas resolvi ler. A princípio achei enfadonho, confesso para vocês. Mas hoje, toda vez que eu leio esse livro, eu já li 3 vezes, estou lendo pela 4ª vez, eu fico eufórica quando eu vejo a fé dos nossos pioneiros. Quando eu vejo a fé daqueles homens que passaram por cima de tudo e de todos para viver uma verdade que eles acreditavam. E quando eu li esse livro, eu descobri que eu estava realmente no meio de um conflito. A sua leitura mostrou para mim coisas que eu não imaginava. Que a gente lê a Bíblia, né? Mas a Bíblia é resumida. Que eu não imaginava que tinha acontecido ou que pudesse acontecer. Mas lendo esse livro, eu entendi que uma coisa é estar avisado, mas uma outra coisa bem diferente é estar preparado. Avisado nós estamos. Mas se eu perguntar assim para você, como é que você está para ver Jesus voltar? Provavelmente, a sua resposta será, estou me preparando. Não é assim que a gente responde? Estou me preparando, Iraci, eu estou buscando preparo, né? Eu estou na caminhada, eu estou na luta, eu estou aí, eu estou me preparando. Normalmente é isso que a gente responde quando alguém nos pergunta com relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, e eu entendi que os céus podem até se enrolar como pergaminho, a terra pode ser sacudida como lençol, os mares podem se revoltarem, pode haver 1000 tsunamis, maremotos, terremotos, cheias, secas, fogo, sol abrasando os homens, mas se eu não estiver preparada, nada vai me aproveitar. O mundo lá fora, os acontecimentos dizem que Jesus está vindo, mas eu preciso estar preparada e não me preparando. Porque se eu estou me preparando, então isso quer dizer que se eu morresse ontem, eu não estava preparada. Concorda comigo? Eu preciso estar preparada. Ontem, hoje, amanhã, próximos dias, próximas semanas, meses, anos, não sei. Eu preciso estar cada dia preparada para o encontro de Jesus, que virá a esta terra com poder e grande glória para buscar os seus filhos. O meu preparo pessoal e o seu preparo pessoal é a maior e mais importante profecia a ser cumprida. É o nosso preparo para estar com Jesus nas mansões celestiais, quando Ele vier a esta terra para nos buscar. Mas sabe, irmãos, para uma coisa que eu entendi, que a vida é breve. E porque a vida é breve, ela tem o seu fim. Às vezes, quando os momentos não são muito bons para mim, eu trabalho a minha mente dizendo o seguinte: é apenas um momento, vai passar, porque tudo nessa terra é passageiro. Tudo nessa terra é passageiro. Só Deus, Ele é eterno. E para quem é jovem, né, os jovens, parece que o tempo não passa nunca. Quando a gente é jovem, a gente pensa o seguinte, que sempre haverá um amanhã,
E que se a coisa não deu certa hoje, eu posso consertá-la e amanhã continuar a minha vida, continuar a minha jornada. Sempre haverá uma manhã para corrigir os meus erros. Mas o fato é que, no fundo, todos nós sabemos, jovens, adultos, que as coisas não são bem assim. Talvez não exista amanhã. Talvez não exista um depois para corrigir os erros. E quando o tempo passa e se acaba, é enterrado sonhos, oportunidades e pessoas. Em 2 anos, o nosso país já enterrou mais de 600 mil pessoas só pelo Covid-19. E o mundo, eu acho que já está nos seus 5 milhões, porque há algumas semanas estava mais de 4,5 milhões de pessoas. E quantas vidas foram enterradas? Quantos sonhos não encontraram com a sua realidade? Quantas oportunidades elas foram perdidas? Porque a vida foi mal vivida. Porque a vida não foi vivida dentro daquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. A gente precisa entender de uma vez por todas que Jesus pode não voltar hoje e nem amanhã, mas eu posso ser convidada para descansar no pó da terra. Por isso que eu tenho que estar preparada hoje e não me preparando. É assim que, como cidadãos do reino celestial, como povo do advento, a gente precisa viver a nossa vida aqui na face da terra. Eu quero te convidar para ir para Lucas no capítulo 21, e a gente vai ver aqui alguns dos avisos luminosos do nosso Pai Celestial. Lucas 21 e o verso 20 em diante diz assim. Você já encontrou? Lucas 21, a partir do verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem na cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que as amamentam naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira contra os povos. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra angústia, entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar e das suas ondas. Homens, haverá que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevieram ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, e somente então, se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Esses foram os avisos luminosos de Deus para Jerusalém no passado e para o seu povo no presente. Jerusalém estava avisada, mas estar avisado não está preparado. E quando a gente vai para a história, a gente observa que Deus começou, então, a primeira pessoa que Deus chamou para que desse esse aviso ao mundo foi Noé. Noé foi chamado, irmãos, e durante 120 anos Noé pregava que iria acontecer o dilúvio e que o fim das coisas iriam chegar, mas quem estava salvo quando o dilúvio aconteceu? Noé e a sua família. Olha, evangelize o mundo todo. Vá para o Ocidente, para o Oriente, vá para onde você quiser. Mas a sua família precisa estar salva com você. É o seu bem maior. É o seu maior tesouro. É a sua família. Noé pregou. O povo não quis. Mas a família de Noé estava segura. O tempo passou. A geração surgiu e tornou-se pior, diz a palavra do Senhor.
E agora chegou a vez de Ló. Ló recebe visitas em sua casa e eram anjos enviados do céu dizendo: olha, Ló, Sodoma vai ser destruída, Sodoma e Gomorra. Deus não suporta mais os pecados dessa cidade. E eu imagino Ló subindo Sodoma e Gomorra e dizendo: venham, existem anjos em minha casa dizendo que Sodoma vai ser queimada. Já sabiam do exemplo do dilúvio. Mas quem acreditou? Quem acreditou, igreja? Finalmente, Deus vem em pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. E vem dizer para mim e para você do sacrifício que iria fazer por nós na cruz do Calvário. E que depois desse sacrifício feito e aceito pelo Pai, Ele voltaria para os céus para preparar morada para cada um de nós, e depois então viria. E hoje a gente olha para a igreja e pergunta: igreja, como é que você está? E ela responde: eu estou me preparando. Eu estou indo. Estou na graça. Beleza, tem que estar na graça mesmo. Mas precisamos estar preparados, porque qualquer dia desses, alguma coisa muito extraordinária vai acontecer. E a gente precisa estar pronto para estar com Jesus nas mansões celestiais. Quando Jesus chegou aqui nessa terra, lá em Lucas, no capítulo 13, irmãos, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, quando ele fala do tempo do fim, porque eu acho que ele é mais completo. Lucas, capítulo 13. Os versos 34, a Bíblia diz que quando Jesus chegou a Jerusalém, ele estava diante do Calvário, o Calvário já era uma realidade para si, e a Bíblia diz no versículo 34 que ele exclamou com lágrimas dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhinhos como a galinha junta os seus pintinhos embaixo das suas asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. E acrescentou: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. As lágrimas de Jesus não era porque estava diante do Calvário, não era porque ia enfrentar o Calvário, não era porque sentir a separação do Pai. As lágrimas de Jesus era por um povo que não entendia o dia da sua visitação. E eu não sei, irmãos, se enquanto povo de Deus hoje, a gente entende o dia da nossa visitação. A gente entende que Jesus vai vir, não mais como uma criança indefesa, mas Ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para buscar a mim e a você, para levar para as mansões celestiais. A destruição de Jerusalém foi um acontecimento histórico, que foi narrado por muitas pessoas como Flávio Joséfo, Tio Cássio, Ellen White. E quando você pega o que eles escreveram, eles têm uma combinação perfeita, na mesma linha. Por quê? Porque, irmãos, a cidade de Jerusalém, se você vivesse naquele tempo, e esse livro me diz como que era Jerusalém, e ela mostra que o templo de Jerusalém era um templo belíssimo, os seus mármores, quando o sol batia, parecia ouro que reluzia. Era uma cidade que não queria sofrer uma destruição. O orgulho do povo judeu. O judeu amava mais o templo do que o próprio Deus. Reverenciava mais o templo do que fazer a vontade de Deus. E quando Jerusalém foi destruída, ela assombrou o mundo, ela assombrou os reinos, ela assombrou os reis, porque ninguém imaginava que aquela cidade um dia poderia ser destruída. Mas o povo estava avisado, mas estar avisado não está preparado. No ano 63, a história diz que o general Pompeu, ele chegou à Palestina
E ele fez algo muito ousado. Montado no seu cavalo, ele entrou no templo e profanou o templo do Senhor. E os judeus, que já não tinham tanta afinidade, para não dizer nenhuma, com os romanos, não ficaram nada felizes com a situação de Pompeu quando ele fez aquilo. E a partir daquele momento, a história diz que eles ficaram tão irados que eles começaram a viver uma revolta interna e que essa revolta interna tornou-se uma revolta externa. E Roma, preocupada com o que estava acontecendo na Palestina, ela resolveu então mandar, para abafar o que estava acontecendo, ela resolveu então mandar para lá os seus generais. E em 67, Vespasiano se aproxima com a sua 10ª legião. Se aproxima de Jerusalém, e ele começa a matar algumas pessoas, mas ele observa que a cidade estava confusa, a cidade estava em guerra, havia facções dentro da cidade, e eles estavam brigando entre si, e Vespasiano então resolveu esperar um pouco de forma estratégica, exatamente para esperar que os judeus se destruíssem entre eles, e foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto eu lia isso, eu fiquei pensando, irmãos, que o inimigo faz a mesma coisa. Por exemplo, aqui nessa igreja, quem é que não esteve magoado, triste, decepcionado, ou até mesmo irado um com o outro? O inimigo, ele tem essa sementinha que ele coloca no nosso coração, e ele tem essa facilidade, sabe, porque a gente dá esse espaço dele ir e vir em nossas vidas e semear a semente da maldade, e a gente começa a ter questões uns com os outros. Irmãos contra irmãos, famílias contra família, e é isso que o diabo quer, e a igreja se torna uma igreja fraca, frágil, fácil aos ataques de Satanás. E foi exatamente assim que Vespasiano fez, e ele conseguiu sucesso. Os judeus estavam se matando entre eles, e isso foi muito proveitoso para a investida que Vespasiano tinha contra a cidade de Jerusalém. E eu quero dizer uma coisa para você, minha querida igreja, se você está vivendo esse momento de chateação com o seu irmão, de mágoa, de tristeza, de raiva e até mesmo de ira, é hora de você colocar os seus joelhos no chão. É hora de orar, igreja. A igreja já não ora mais como antigamente. Eu olho para vocês e vejo isso. Não precisa me dizer. Já não busca mais como antigamente. Já não se entrega mais como antes. Parece que à medida que o tempo passa e as coisas vão acontecendo, ao invés de a gente se aproximar mais de Deus e se apegar a Deus e entender que o fim está chegando, a gente vai se distanciando de Deus. E quando a gente faz isso, o diabo se aproxima sem nenhum problema e começa a fazer a obra que ele sempre fez, desde que o nosso mundo, ele é mundo. Vespasiano, em 68, no ano 70, finalmente, ele invade Jerusalém. Mas aí ele foi chamado às pressas a Roma para assumir o trono. Roma estava passando por alguma situação também não muito boa. E então ele resolve enviar o seu filho mais novo, o general Tito, ainda muito jovem. Tito conhecia os costumes daquele povo. Tito conhecia os costumes da época. E Tito sabia uma coisa: o povo judeu amava o seu templo. Tito sabia disso. E Tito tinha no seu coração o desejo: a gente não vai destruir Jerusalém, não vai destruir o templo. E ele chamou então o seu estado maior. E ele disse: preserve o templo. Todo mundo ouviu isso que Tito disse para os seus soldados. Mas alguém maior que Tito já havia dito: não ficará o que a igreja? Pedra sobre pedra que não seja
derrubada. Quando Tito chegou em Jerusalém, ele se deparou com uma resistência que ele jamais imaginou. Não eram homens preparados para a guerra, mas eram homens cheios de ira e com uma determinação de não se entregar e não se render por nada, absolutamente nada. E esse livro me diz, O Conflito dos Séculos, ele me diz que eles tentaram invadir Jerusalém e conseguiram passar, entrar em Jerusalém, mas aí eles começaram a lutar e os soldados foram matando tudo que aparecia em sua frente. Jovens, crianças, velhos, todo mundo que aparecia era varrido pela espada romana. E aí o povo, eles tinham um conceito de que o templo protegia. E eles começaram a recuar para o templo. Eles foram entrando para o templo. E eles chegaram no templo. E lá em cima estavam os sacerdotes. Jerusalém ficava numa cidade alta, tinha uma escadaria muito alta. Lá em cima estavam os sacerdotes, mais abaixo estavam os menos graduados que ele. E na base estava o povo que lutava. Quando eles conseguiram entrar no templo, foi impossível passar pelaquela barreira. Os judeus estavam determinados a não permitir que o templo fosse invadido. Mas um soldado, desavisado, ele pegou uma tocha e jogou no templo. O povo que estava no templo, os judeus que estavam no templo, quando eles olharam atrás, eles perceberam que o templo estava pegando fogo. A história me diz que Tito correu e pediu para que eles apagassem o fogo. Mas outros soldados resolveram jogar mais tochas dentro do templo. Porque Jesus havia dito, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quando eles perceberam que o templo estava sendo invadido pelas chamas, os judeus eram um povo muito orgulhoso, igreja, e o orgulho, diz Ellen G. White, é o pecado que menos esperança traz ao ser humano. Porque o orgulhoso, a lição falou sobre isso ontem, ele é aquela pessoa que não tem falta de nada, ele sabe tudo, ele pode tudo, ele é dono de tudo, não precisa ser ensinado. O orgulho faz isso no ser humano, ele faz uma desgraça no ser humano, porque o orgulho nasceu no coração de Lúcifer, e o desejo que ele tinha de ser igual a Deus, ou ser maior que Deus, de ser o poderoso, ele colocou isso infelizmente no coração do ser humano, e quantas vezes nós nos sentimos assim? E cheios de orgulho, a história diz que os judeus, então, eles preferiram se jogar sobre as lanças dos romanos, para que os romanos não dissessem, eu os matei. Consegue entender o tamanho do orgulho? E outros, então, resolveram se jogar no fogo, para não ser morto pela espada de Roma. E outros, então, começaram a matar-se uns aos outros. Chegou um momento que o número de mortos já era maior do que aqueles que estavam vivos. E para terminar a sua obra de destruição, eles começaram a subir em cima de corpos mortos para matar aqueles ainda que estavam vivos. E como as paredes internas do templo eram úmidas, houve uma explosão e literalmente não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Jerusalém foi destruída. Estava avisada, mas não estava preparada. Os judeus não imaginavam que as coisas pudessem terminar daquele jeito. Mas terminaram exatamente daquele jeito. Porque estar avisado não é estar preparado. E eu fico pensando, irmãos, que por que será que nós que vivemos hoje, nos últimos dias da história deste mundo, que temos uma mensagem para apresentar ao mundo, que temos um testemunho para dar ao mundo,
estamos vivendo. Eu não sei se exatamente, mas me desculpe, mas talvez até pior do que as pessoas que não têm essa verdade. Quando eu entrei na igreja, eu saí do mundo para vir para a igreja e era assim, a gente saía do mundo e vinha para a igreja. Mas hoje, a gente traz o mundo para a igreja, ou não é assim aqui? Quando você está lá no seu local de trabalho, e que você está conversando com o seu colega ou a sua colega que não tem a mesma fé que você, e que você olha para ele e sinceramente responda para você, qual é a diferença entre você cristão e ele que não é? Responda para você. A diferença na negociação das suas transações, na vestimenta, na conversa, nas diversões. Qual é a diferença entre você e o seu colega de trabalho que não tem a mesma fé que você tem? Qual é a diferença, igreja? Fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Não fomos chamados para vivermos como vive o mundo, igreja. Somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos o povo do advento. Amada igreja, volta ao passado e observa como vivia o povo do advento. Estuda a história dos pioneiros e observa como vivia aquele povo. Dedicação, o tempo que eles tinham. E a gente é como se fosse assim, eu já conheço isso aí, mas qualquer dia vai acontecer. Estou nem aí, tanto faz. Estar avisado não está preparado. Eu me lembro o dia que, nesse livro aqui, eu li essa passagem que é muito conhecida de vocês, mas que eu quero ler. Os pregadores de antigamente que vinham com um monte de livro para o público, né, irmão? Mas é porque eu queria trazer esse livro, porque eu quero dizer para vocês o que esse livro fez na minha vida. E eu quero ler uma passagemzinha que está aqui nele, e eu me lembro do dia em que eu li essa passagem aqui nesse livro, e eu fiquei encantada com aquilo que eu li aqui nesse livro. Deixa eu pegar só ele aqui. E ele diz bem assim, ó. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem. Vocês conhecem muito bem essa expressão. Uma nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. E que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. E em solene silêncio, fita-na, enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na sua base uma glória semelhante ao fogo consumidor, e encimada pelo arco-íris no centro. Jesus na nuvem avança como um poderoso vencedor. Não mais como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria, ele vem vitorioso no céu e na terra, para julgar vivos e mortos, fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, e os seus exércitos o seguem. No dia em que eu li essa citação nesse livro, eu não consigo descrever em palavras os sentimentos que invadiram o meu coração. Como eu almejei ver Cristo voltar naquele momento. Mas eu estou na terra até hoje, Jesus não voltou, e não é porque Ele não quer voltar. Jesus quer voltar. Mas voltar para quê e para quem? Para quem Ele vai voltar? Para a gente?
vivendo esse cristianismozinho barato que a gente tem vivido? Queridos pais, os vossos filhos vos observam, e eu não estou falando de coisa que eu imagino, são de coisas que eles procuram para dizer para mim. O seu filho sabe a sua vida. O seu filho observa que muitas vezes, nos dias de culto, você procura qualquer coisa para que não dê tempo você vir à igreja. Eles sabem disso, eles percebem isso. Seu filho percebe quando você se senta na frente de uma televisão, lá na Netflix, ou no YouTube, ou em qualquer plataforma dessas aí, para perder o tempo precioso que Deus te deu, para ver coisas que te preparam não para o céu, mas sim para o inferno. Eles veem isso. Quantas vezes o altar da sua casa foi desmontado? Talvez não exista mais altar. Não tem mais culto familiar, nem de manhã e nem à noite. Só tem no pôr do sol do sábado. E aí você quer que o seu filho passe a semana toda vendo um monte de baboseiras por aí, e você quer que no sábado ele venha e se sente como um santinho para ouvir. Igreja, não dá. Chega até a ser pecado exigir isso do seu filho. Quando durante a semana, dia após dia, você não está ali com o seu filho ensinando os retos caminhos do Senhor. Procura aplicar Deuteronômio 6 na tua vida, na tua casa, na tua família. Salva a tua família para os céus. O seu filho não precisa ficar embaixo da árvore da vida porque você não vai estar lá. Não precisa disso. Você pode ir para lá com ele. Você pode estar no céu com seu filho. Não precisa ser órfão no céu e ter anjos como companheiros dele. Ele não precisa disso. Esse livro, ele mudou a minha maneira de ver o que é cristianismo. Com ele, eu aprendi sobre santuário, eu aprendi sobre sacudidura, eu aprendi sobre tempo de angústia, imortalidade da alma. Os assuntos que tem aqui, eu aprendi nesse livro. E sabe o que é que eu lamento? É que talvez você não conheça o conteúdo desse livro. Porque talvez você nunca leu esse livro. A gente sabe que quando a perseguição chegar, e ela vai chegar, amém, igreja? Vai chegar. Esteja pronta para ela, para não negar Jesus. Para não negar Jesus. Morra! Porque você vai ter vida eterna com Cristo. Nós, os adultos, não poderemos pregar, concorda comigo? Mas as nossas crianças poderão, sim? Mas elas pregarão o quê? O que você tem ensinado para elas? Qual é a base que o seu filho tem tido para ocupar os púlpitos, as praças e as ruas, quando nós, os adultos, não pudermos mais pregar? Qual é a base? O que eles têm visto em suas casas? Igreja, se a gente entendesse que a gente vive a primeira fase do juízo. E quando eu falo entender, é entender de fato e de verdade, não é estar avisado. A gente viveria de forma diferente. Eu fico pensando que nós temos que passar pelo juízo no tempo chamado hoje, certo, igreja? Os salvos passarão pela primeira fase do juízo, porque se for na segunda já era, não é assim? Você já pensou se no dia que eu for passar por esse juízo, porque estou viva na terra, eu vou passar, e nesse dia eu estiver fazendo alguma coisa que não condiz com a minha fé? O que é que você acha que vai acontecer comigo? Pensa nisso. Quando você for fazer qualquer coisa
que não está de acordo com os princípios que está aqui na palavra do Senhor. Porque se formos para passar no juízo na segunda fase, não haverá eternidade para a gente. Pensa, quando você for falar, quando você for negociar, for fazer qualquer coisa, pensa que você pode estar passando pelo juízo de Deus. E se caso a sua atitude não condiz com um cidadão do reino dos céus, você não passará por essa fase. Você entende isso? Igreja amada, já estou terminando, que já vai dar meu dia. Mas escute uma coisa só para terminar. Faz 39 anos que eu abracei essa mensagem. E eu agradeço a Deus por isso. Hoje, eu estou com 55 anos e já se passaram algum tempo que eu espero Jesus voltar e Ele não vem. E às vezes eu pergunto, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Irmãos, às vezes eu sento no chão do meu quarto e eu converso com Deus e eu choro, porque às vezes eu não queria estar mais aqui nessa terra. Eu não sei como é que é para você, mas eu quero ir para o céu. Eu quero sair daqui. Não é o meu lugar. Não me identifico com esse mundo. E para ser sincera, não gosto muito daqui. É ruim viver aqui. Mas na época que eu me batizei, eu tinha apenas 16 anos de idade quando aceitei Jesus. E no dia do meu batismo, os meus pais não foram porque eles eram contrários à minha fé. Não tive pai, não tive mãe, não tive irmão, não tive ninguém que pudesse apreciar o meu batismo. Foi uma tarde de sábado, 27 de dezembro, lá na igreja central de Aracaju. Dia 31 foi uma quarta-feira e era o ano novo e eu fui para a igreja. E quando eu cheguei em casa, ninguém da minha família estava em casa. Todos tinham ido para o Réveillon. E eu passei aquela noite sozinha na minha casa. Não tinha casa muito perto. E eu não imaginava que seguir Jesus seria aquilo. Naquela noite eu entendi que existem momentos em nossa vida que você não pode contar com ninguém. Mas você pode contar com o Eterno, amém? E eu tenho certeza que aquela noite triste, Ele atravessou aquela noite comigo. Jovens da minha igreja, na minha época, não tinha classe jovem, não tinha classe de adolescente, não tinha pequeno grupo, não tinha JA, não tinha nada. Hoje nós temos tudo. E dizemos que a igreja é chata. Chato é o meu cristianismo. Não é igreja. É o meu cristianismo, que é chato. Mas eu agradeço a Deus. Aquela dificuldade que eu vivi. Não há profeta sem honra senão na sua própria terra, diz a palavra do Senhor, né? Mas Deus me deu honra na minha própria família e eu trouxe a minha família aos pés de Jesus. Eu louvo a Deus por isso. Guilherme hoje batizou e é fruto do que aconteceu comigo há 39 anos atrás. E às vezes eu me emociono muito quando eu oro pela minha família. Todos os dias eu oro pela minha família. Não tenho filhos, mas tenho irmãos e tenho sobrinhos. E eles ocupam a maior parte das minhas orações. Eu oro por Chiquinho e a família dele, pelo Fernando, irmão, nós somos 10. E todos os dias eu os apresento diante do Senhor e clamo, Deus, não me deixa ir para os céus sem a minha família. E peço a Ele que me ajude a fazer a minha parte. E sei
que sou referência para a minha família, sei disso. E Jesus, Ele está atrasado para voltar, porque a gente não está preparado, igreja. Você entende isso? Quanto falta para Jesus voltar? Falta você estar pronto. Falta eu estar pronta. Qualquer dia desses, essa nuvem, ela vai surgir lá no Oriente. É a nuvem que envolve o meu e o seu Salvador. E a palavra do Senhor diz que para os céus irão os vencedores. Apenas aqueles que vencerem. Eu não sei o que você precisa vencer. Eu sei o que eu preciso vencer. E eu tenho muita coisa a vencer na minha vida. Eu queria desafiar a você nesta manhã. Primeiro desafio: leia O Conflito dos Séculos. Você vai desistir quando começar, talvez. Mas insista. Persista. Com oração. E pergunte para Deus: Senhor, o que queres de mim? Qual é a minha parte na tua missão? A segunda coisa, em nome de Jesus Cristo, não ouse sair desse local sem estar preparado para o encontro com Jesus. Esqueça, troque o me preparando pelo preparado. É tempo de ver Jesus voltar. Eu quero ir para o céu, igreja. E quero encontrar você nas mansões celestiais. O quarteto vai louvar a Deus agora. E enquanto Ele louva, eu quero pedir a você que, como conhecedor da vida que você tem vivido e do cristianismo que você tem, que você procure uma posição diante do seu Deus aí, em pé, sentado, ajoelhado, mas diga para Deus que Ele ajude a estar preparado todo dia para ver Cristo voltando com poder e grande glória. O Senhor está vindo para buscar a sua igreja. O Senhor está vindo para buscar você. O Senhor está vindo para levar você e a sua família para os céus. E Ele quer encontrar você preparado quando Ele voltar nas mansões celestiais. Quando o quarteto canta, eu vou estar orando por você e por mim, para que, se esse momento acontecer agora, Senhor, que a gente possa subir para estar com Jesus nas mansões celestiais. Mas se não for hoje, que no dia que acontecer, você esteja pronto para o encontro com o Senhor. Amém? Hoje eu parei um pouco pra sonhar, fechei os olhos e me vi no céu, e veio o anjo em minha direção, e disse: vem, estendeu a mão, e me levou a um lugar de paz, com outros salvos todos em canção, e todos vinham me agradecer. Olhei pro anjo e vi sua emoção. Meu filho vem, esse é o seu lugar. Você lutou com garra, não mais
sofrer, não mais chorar. Você chegou ao lar. O anjo disse: olha a multidão, há uma história em cada coração, daquele livro que você entregou e da revista que você deixou. Foram sementes que você plantou e o Espírito frutificou, e hoje vejo eles estão aqui. Você cumpriu na terra sua missão. Meu filho, vem, esse é o seu lugar. Você lutou com garra, não vai sofrer, não vai chorar. Você chegou ao lar. Meu filho, vem, esse é o seu lugar. Você lutou com garra, não vai sofrer, não vai chorar. Você chegou ao lar. Não vai sofrer, não vai chorar. Você chegou ao lar. Grande Deus e nosso grande Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela promessa da Tua palavra, do Teu retorno a esta terra com poder e grande glória. Deus eterno, a gente não suporta mais viver neste mundo, a gente não quer mais viver neste mundo, mas olhe para nós, estamos fragilizados, estamos perdendo a fé, estamos perdendo a esperança, estamos perdendo a confiança em Ti. Deus, ajuda-nos, Senhor, socorre a Tua igreja, Pai, envia, Senhor Deus, a unção, o batismo do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, Senhor Deus. O povo que se chama pelo Teu nome está necessitado e carente da unção do Espírito Santo para continuar perseverando na fé, levando o Evangelho, vencendo a cada dia, para ver Cristo voltando com poder e grande glória. Senhor eterno, perdoe a nossa letargia espiritual. Perdoe a nossa mornidão espiritual. Perdoa, Pai, a nossa indiferença espiritual. E nos ajuda, Senhor Deus, por Tua graça, a sermos verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo, Senhor Deus. Toma-nos em Teus braços de bondade e amor e nos conduza, não pelos nossos caminhos, Senhor, mas pelos Teus caminhos, não segundo a nossa vontade, mas segundo a Tua santa e bendita vontade. Abençoe esta igreja que está aqui diante do Senhor. Abençoe cada pessoa, cada família aqui representada e prepara a igreja de Belém de Maria para estar com o Senhor na eternidade, Senhor Deus. Salva a igreja de Belém de Maria neste momento para o Teu reino eterno. Que essa igreja saia desse local, desse recinto, salva em Cristo Jesus. É a nossa oração e súplica que nós Te fazemos e Te rogamos em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.